tentar trabalhar alguns pensamentos, algumas possibilidades de quem poderia ser, ou do que Paulo poderia estar falando, sobre quem Paulo poderia estar falando. Bom, Nero, ele morre em 68, e existia um mito popular naquele lugar a respeito de Nero redivivos, ou seja, uma reencarnação de Nero na vida de qualquer um outro rei que poderia voltar a se levantar contra os judeus. Tanto é que quando Domiciano, em 81 a 96, ele começa a perseguição contra os cristãos, muitos atribuíam ao espírito de Nero sobre esse homem, né? Então alguns acreditam que esse Domiciano poderia ser, então, esse homem da iniquidade que viria assolar, que viria se levantar contra o santuário de Deus, contra as verdades de Cristo. Outros atribuem esse acontecimento, esse homem da iniquidade, ao tempo de Tito, com João de Giscalda, né? O que esses caras fazem? Eles entram no Santo dos Santos e eles fazem um quarto de dormir nesse lugar. Esse acontecimento é muito atribuído ao que já foi citado, sobre Marcos 13. Ou seja, talvez esse homem da iniquidade aqui, citada no versículo 3, seria esse cara, Tito, que em determinado momento da história, antes, no período em que Jerusalém cai, em 70, mais ou menos, esse homem ele acaba entrando no santuário, acaba entrando no Santo dos Santos e fazendo do Santo dos Santos o seu quarto de dormir. Então, alguns atribuíam que esse homem da iniquidade seria exatamente esse cara. E isso está muito relacionado com Marcos 13, que era todo um pensamento judeu, todo um pensamento da época ali. Bom, e existe uma outra possibilidade, que seria para os tempos de hoje, onde alguns acreditam que é necessário que o templo de Jerusalém volte a ser construído, e depois que o templo de Jerusalém voltar a ser construído, então chegará esse anticristo, chegará esse homem da iniquidade, em que vai assolar o povo judeu, que vai assolar os cristãos, e ele vai ser esse que vai se assentar no Santo dos Santos, ou como o texto nos diz, no santuário de Deus. Então, algo mais para o nosso tempo, né? Ou seja, Paulo estaria trazendo essa palavra para a igreja de Tessalônica, mas pensando em tempos remotos, pensando em tempos mais futuros, né? Como algo profético de muito tempo ainda para acontecer, e não algo eminente, não algo próximo dos tempos de Paulo, do tempo que eles estavam vivendo ali. Algo que nós precisamos destacar é a função do templo. Para que o templo funcionava? Quando o templo ele é construído, para que servia o templo? O templo era um lugar onde os judeus acreditavam que a presença do Senhor estava. E o que eles faziam ali? Eles faziam sacrifícios, né? Para pedir perdão dos seus pecados, para adorar a Deus. Mas quando nós pensamos na reconstrução de um templo hoje, nós precisamos acreditar que esses sacrifícios vão voltar a acontecer. E se esses sacrifícios voltam a acontecer, o que a gente faz com a cruz de Cristo? Nós acabamos anulando a cruz de Cristo. Nós acabamos anulando a vinda de Jesus pela sua primeira vez, onde ele se fez maldito por nós e foi crucificado. Isso é algo para a gente pensar a respeito. Quando nós pensamos nessa reconstrução do templo também, nós precisamos acreditar que todas as profecias do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento citado algumas vezes, esse templo ele não seria algo espiritual, como o próprio primeira carta aos Coríntios vai falar, e que Paulo ele vai enfatizar muito a respeito desse templo espiritual. Ou seja, quando a gente pensa nessa reconstrução do templo, a gente precisa pensar que as palavras proféticas no Antigo Testamento e no Novo Testamento nunca estiveram ligados a um templo espiritual, e sim a um templo físico. Então muita coisa ainda vai precisar acontecer. E nós precisamos então desacreditar em algumas palavras do próprio Paulo e até mesmo de Jesus Cristo na Bíblia e principalmente no Novo Testamento.
Bom, quando eu falo a questão do sentido de desacreditar, eu estou dizendo no sentido literal, né? Ou seja, na literalidade dessa construção do templo, né? Nesse sentido que eu falo quando é importante, seria necessário nós desacreditarmos nisso. No versículo 6, Paulo vai falar dessa forma. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, baseado, né, no homem da iniquidade, nós precisamos pensar também o que seria isso que o detém. Né? Isso vai estar muito ligado com o que você decide ou o que você acredita com relação ao homem da iniquidade. Mas eu vou trazer para vocês algumas possibilidades, alguns comentários do que se falam a respeito do que seria isso que deteria o homem da iniquidade, ou que pelo menos ainda estava detendo o homem da iniquidade para que ele surgisse. Bom, alguns estudiosos vão dizer que o que detinha esse homem da iniquidade seria o próprio ministério de Paulo, né? Esse tempo de Paulo nas igrejas. Isso impossibilitava de que esse homem da iniquidade ele pudesse agir, ele pudesse se manifestar. Né? Se a gente pensa dessa forma, nós devemos atribuir todo o acontecimento ligado àquele tempo de Paulo. Ou seja, esse homem da iniquidade seria alguém próximo daquela época, ou que já estava vivendo naquele momento ali, em que aguardava que esse ministério de Paulo desse uma baixada, desse uma amenizada. Paulo precisaria talvez morrer para que todo esse burburinho, né, naquele momento, todos esses comentários do evangelho, ele desse uma baixada para que o homem da iniquidade pudesse agir. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade com relação ao que deteria esse homem da iniquidade, alguns autores vão dizer que seria a própria lei ou o próprio Império Romano que impossibilitava e que impedia que a anarquia naquela época ela fosse formada. Ou seja, o próprio imperador ele não permitia que acontecessem muitas anarquias ou rebeliões, algumas coisas que pudessem colocar em risco o próprio reinado no império. Então alguns acreditam que poderia ser todo esse ambiente mesmo de poderio do Império Romano que impossibilitava esse homem de aparecer. Mas quando isso pudesse diminuir um pouco, isso desse uma apaziguada em todo esse ambiente, esse homem da iniquidade ele surgiria. Bom, outra possibilidade muito citada também é que seria quando o Espírito Santo fosse retirado da terra. Né? Ou seja, o Espírito Santo ele sai da terra, dando então brechas ou oportunidade para que esse homem da iniquidade viesse. Aí a gente já precisa acreditar em algo mais posterior no tempo de Paulo, talvez para os nossos dias ou talvez até mais adiante disso. Pensando dessa forma, nós precisamos pensar também em um possível vários acontecimentos no que se refere ao arrebatamento. Né? Ou seja, em primeira instância haveria o arrebatamento da igreja e depois o Espírito Santo seria retirado, como algumas teologias sugerem, e aí esse homem da iniquidade ele viria para assolar, ele viria ainda para se levantar contra aqueles que ficaram na terra. Esse é um pensamento. Alguns atribuem também esse acontecimento que deteria o homem da iniquidade ao Estado judaico. Como isso acontece? O Estado judaico ou o judaísmo, a religião judaica na época, era muito respeitada pelo Império Romano. Embora eles se levantavam contra, mas era algo respeitado pelo Império Romano. Tanto é que quando o cristianismo surge, a visão cristã surge, eles ainda confundiam o cristianismo com a religião judaica. Mas quando acontece a queda de Jerusalém, em que o judaísmo ele é aplacado, toda a religião judaica ela é aplacada por causa que o templo já não existia mais, o cristianismo então começa a se desenvolver mais. E
E então o que aconteceria? Esse crescimento do cristianismo não seria naquele momento uma força que poderia impedir o homem da iniquidade surgir. Né? Ou seja, o homem da iniquidade, talvez esse pensamento estaria muito ligado com aquilo que foi citado na segunda possibilidade, que era a lei, o Império Romano, que segurava, que impedia que o homem da iniquidade surgisse. Então, quando o Império Romano ele destrói com a Jerusalém, com o templo, em que a fé judaica ela é aplacada, ela diminui, e o que o cristianismo surge, então nesse momento o homem da iniquidade ele teria autoridade, ele teria poder para se levantar, assim quanto os cristãos na época. Bom, então vocês percebem que para que vocês possam tratar com relação ao que o detém, o homem da iniquidade, você precisa definir primeiramente quem você acredita que seria o homem da iniquidade. A partir do momento que você define ou que você vai defender quem é o homem da iniquidade, fica mais fácil então você pensar naquilo que o deteria, né? Aquilo que o impossibilitava ainda de surgir. Algo muito interessante que nós precisamos destacar, pelo menos duas coisas interessantes a ser destacada que a igreja de Tessalônica, eles sabiam, porque Paulo, ele volta a repetir, Paulo já tinha falado a respeito disso, está lá no versículo 5, versículo 6 do capítulo 2. Paulo sugere naquela epístola de que ele já teria falado sobre esse assunto. E algo mais importante ainda, que eu acredito que nós como cristãos, nós precisamos atentar para isso, está lá no versículo 8, que diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Algo muito interessante que nós cristãos nós precisamos atentar para isso. É que muitas vezes nós estamos preocupados e perdemos tempo discutindo quem seria esse homem da iniquidade, como aconteceria isso tudo, mas o versículo 8 vai nos dizer algo interessante, que quando ele surgir, o Senhor, com apenas o sopro da sua boca, ou seja, sem fazer muita força, o Senhor vai destruir essa pessoa, ou essa ideia, ou esse principado, seja qual for o nome dado. Algo que nós precisamos levar muito em consideração, que apenas o sopro da boca do Senhor, quando esse homem da iniquidade surgir, ele vai ser destruído. O versículo 9 vai falar que a eficácia desse homem, ele está muito ligada com a ação de Satanás, ou seja, todo o sistema satânico, toda a ação diabólica vai estar por trás desse homem. Né? E aí ele vai dizer que ele vai surgir com poder, sinais, prodígios de mentiras e tudo mais. Todas essas palavras do versículo 9, nós podemos fazer um paralelo com Mateus 24 e o próprio Marcos 13, 22, né? que nos mostra a respeito do que aconteceria, como seria isso. Nada muito místico como se pensa, né? Nada muito sobrenatural como se pensa. Aqui está muito ligado aos acontecimentos, a tudo aquilo que vai acontecer, né? Com todo aquele ambiente de incredulidade que vai estar surgindo naquele momento.